Vocês me ouvem? Vocês me ouvem, gente? Beleza. Mas não estão vendo nada, confere? Estão me vendo? Tá, peraí então. Tá. Caraca, velho. Que chatice. Pois é, peraí. Vou fazer o esquema que você falou. Eu abro 2 vezes, uma no celular e uma pelo... Tá. Ai, gente, perdão, viu? Tava tudo tão belezinha. Tudo isso é porque eu queria gravar a aula. E para gravar a aula tá chato de fazer, mas acho que agora vai dar certo. Eu vou pedir para participar, vamos ver se eu libero. Agora liga o som do celular. Tá tudo desligado, só tô com o meu fone ligado. Peraí. Estão me vendo e ouvindo agora? Beleza, então. Então, se estão me vendo e ouvindo, vambora. Ai, acho que agora eu consegui, né? Beleza? Só que vocês estão travados para mim. Você te liga o seu microfone, não te ouvimos. Eu desliguei? Estão me vendo agora? Ai, coisa chata. Véi, tô apanhando mais que Explica de novo o negócio do celular aí. Qual que eu desativo, qual que eu ativo? Porque agora eu tô com os dois desativados. Vocês riem, né? Seus dois áudios estão desligados. Pois é.
Se eu ligo do celular, vou ligar do celular agora. Você tem que desligar o seu áudio não no Meeting, no computador mesmo. Entende? Deixa eu até ver se consigo virar minha tela aqui para te mostrar. Peraí. Tá. Estão me ouvindo agora? Tá dando eco. Tá vendo aqui tá vendo nesse cantinho aqui do computador? Peraí. Aqui que você tem que desligar o som do seu computador. Tá, desliguei. Aí vocês estão Agora, vendo de boa? não vai dar microfonia agora. Isso. Será que Será que agora pode ir? Será? Não aguento Não mais. aguento mais. Vai dar certo, agora a gente ouve. Então bora. Gente, vamos lá. Saúde emocional, leituras em Filipenses, depois de longo e tenebroso inverno, voltamos. Eu queria hoje fazer uma recapitulação da semana passada, né, da nossa, basicamente, da nossa introdução. Então, vamos lá. Bora. Bem, o que é saúde? Semana passada eu falei bastante sobre isso, né? Saúde é esse estado de equilíbrio entre o organismo e seu ambiente, as características nossas estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Ou seja, há um mínimo para a gente viver, esse mínimo tem que estar em equilíbrio, então não adianta você, por mais que você queira ser ou fazer de outra forma, você vai precisar se organizar de um jeito que haja equilíbrio na sua vida aí, tá? Então isso é fundamental para nós. Coloquei aqui embaixo também estado de boa disposição física e psíquica, bem-estar. Legal. Hoje a gente vai fazer mais uma abordagem, agora um pouco mais específica, sobre a saúde mental. Então, recapitulando, se a saúde em estado geral é essa questão de equilíbrio, e aí prestem bastante atenção nessa fala aqui, nessa palavra aqui, equilíbrio, né? Essa palavra aqui para nós ela é fundamental, tá bom? Então, a saúde mental ela também vai estar dentro desse mesmo escopo, né? Dessa mesma estrutura. Saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. Então, olha só que a gente agora já abriu um pouco mais o leque. Quando eu penso em saúde mental é o equilíbrio do meu interior com o que eu estou vivendo e convivendo com o meu exterior. Ou seja, se o meu exterior, se minhas vivências externas, elas exigem mais, elas estão puxando mais do que o meu interior, do que o meu patrimônio interno dá conta, então possivelmente eu vou estar doente. Então, se, por exemplo, meu ambiente de trabalho, ele tem feito a gente está muito falando sobre assédio, né, agora. Então, se eu tenho convivências de assédio moral, né, emocional no meu trabalho, e isso não está equilibrado com o meu patrimônio interno, e normalmente não está, né? Nós não damos conta disso, pelo menos não tão facilmente assim. A gente então vai ter algumas dificuldades, a gente vai ter o que eu vou dizer agora, que nós vamos estar doentes mentalmente. Isso quer dizer, então, que saúde mental é a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem contudo perder o valor real e preciso, ou do que é precioso para nós. Bom, o que isso quer dizer? Que alguém que tem saúde mental, essa pessoa ela é alguém que consegue administrar as suas emoções com relação às demandas externas. Então olha só. A gente está acostumado a pensar, fulano é louco, fulana é louca, né? Quem que é o louco, gente? Louco ou que não tem sanidade mental nesse sentido é alguém que não está conseguindo administrar bem. Claro que a patologia do louco aí a gente poderia ter, tem um mundo para discutir, né? Mas eu estou só usando a brincadeira do termo, tá bom? Então, na brincadeira do termo, alguém que não consegue administrar a própria vida com as emoções é alguém que não tem condição emocional, ou seja, está doente emocionalmente. Então a gente precisa pensar assim, o que é administrar? Vamos pensar na questão financeira, acho que ajuda bastante a gente para um outro lado. Numa questão financeira, alguém que administra é alguém que faz um balanço equilibrado entre, por exemplo, o que ganha, o que recebe e o que gasta.
Então, alguém que administra bem não pode gastar mais do que ganha, por exemplo. Então, quando eu penso que fulano é um bom administrador, o mínimo que eu espero dele é que o que ele tem de entrada seja o que ele gaste. Então, há um equilíbrio, nem mais, nem menos, equilíbrio. O cara até pode ganhar mais do que gasta, mas aí ele investe bem, ele distribui bem isso, né? Então, perceba, é sempre essa ideia de o que eu tenho para viver, eu administro, eu realoco isso de forma que vai ter benefícios para mim. Eu faço investimentos, bons investimentos, onde eu mesmo serei beneficiado com esses meus investimentos. Agora vamos pensar, fazer essa mesma abordagem para a nossa vida emocional. Eu preciso ter dentro de mim uma poupança emocional que dê conta da minha vida. A minha vida não pode exigir mais do que o meu estado emocional tem para entregar. Se o meu ambiente familiar exige muito da minha mentalidade, exige muito da minha emoção, e eu não tenho isso para entregar, eu estou doente emocionalmente. Pode ser que você não tenha sintomas ainda, mas já está em processo de doenças emocionais, doenças mentais. Tá claro até aqui, gente? Alguém quer comentar, perguntar, chorar e etc. Nossa, puxa. Que bom. Ou eu entendi tudo, vocês estão com vergonha, preguiça e não quer falar nada. Mas vamos lá, então. Só para recapitular e falar de novo. É interessante a gente pensar que alguém que tem saúde mental é uma pessoa que conseguiu administrar bem as suas próprias emoções, a sua própria vida e emoção. Ela consegue equilibrar esse processo e mesmo que o ambiente seja alterado, ela ainda consegue se manter. Então, vamos trazer mais um exemplo antes de eu ir para o texto bíblico, tá? Um exemplo bom da gente pensar é assim. Eu estou bem, mas de repente alguém me fala de forma muito grosseira comigo. Eu já, na hora, falou grosseiro, vai tomar do jeito que veio. Você está dando sinais de doenças emocionais. Tá claro isso? Entende que alguém que não dá conta de se equilibrar, independente das alterações sociais, é alguém que está doente emocionalmente, que o normal, o natural para nós seria que, dois pontos, em eu chegando no ambiente hostil, em eu chegando no ambiente que estão me tratando mal, tá? Então nós vamos daqui a pouco para o almoço de família. Chegou no almoço de família, primeira fala que você recebe aí do seu primo, parente, sei lá quem que seja, já vem pranchando você. E você do jeito que vem, já volta. A gente tem muito isso, né? Não, chegou em mim, mano. Se chegou atravessado, eu já vou dar do mesmo pé que veio. Então, você é alguém que está doente mentalmente. Porque você não está conseguindo equilibrar a ambiência com a sua consciência. Eu não estou conseguindo equilibrar o meu ambiente com o meu estado interno, com a minha estrutura interna. Isso é sinal de doença emocional, doença mental. Tudo bem até aqui? Eu estou perguntando, claro, eu vou voltar nesse assunto, mas é que agora eu vou para o texto bíblico que eu queria fazer a ponte sem haver perdas aí de informação, de comunicação. Joás, Gleiciane perguntando. Eu achei forte essa palavra doença mental, você usou? Quando a gente fala doença mental, parece que fica pesada a palavra. É por conta, talvez, da nossa falta de... Qual a diferença de doença mental e desequilíbrio emocional, por exemplo? Porque doença mental parece uma coisa muito técnica, muito pesada, tipo de psiquiatria mesmo, né? Se puder só fazer a diferença ou... Tá. Olha só, uma coisa interessante para a gente pensar, eu acho que eu falei na primeira aula, mas se eu não falei, inclusive, vou recapitular com vocês aqui, olha só. Deixa eu voltar aqui. É aqui, ó.
características estruturais funcionais do organismo. Então, uma coisa legal da gente pensar é assim, nosso corpo, nós não somos separados. As nossas instâncias, vou chamar de instâncias, tá? Elas não são separadas. Eu sei, nós da igreja, nosso cristianismo nos ensinou de forma equivocada, tá? Separando, por exemplo, a nossa alma do nosso corpo, como se isso fosse possível. Então, alimenta a alma aí, não o corpo. Cara, não tem como fazer isso. É impossível, é uma contradição de termos. Alimentou a carne, mas não alimentou a alma. É uma contradição de termos. Eu não tenho como fazer uma coisa separada da outra. Tá. Onde eu estou querendo chegar? Quando eu falo em doença mental e os distúrbios emocionais, é que a emoção ela está diretamente ligada às nossas questões, vamos dizer, patológicas. Ou seja, se eu tiver uma baixa dopamina no meu corpo, se eu tiver uma baixa densidade de qualquer enzima, por exemplo, de adrenalina, por exemplo, eu vou estar não só mal fisicamente, mas mal emocionalmente também. Nossas emoções, elas em muito são alimentadas por nossas questões patológicas. Então, uma adrenalina, uma dopamina, uma endorfina, esses itens que a gente só ouve falar achando que é uma questão, é só no cérebro. Não, isso altera a nossa emoção e vice-versa. Então, por que é perigoso? O nosso pensamento, a nossa linha de pensar é perigosa, por exemplo. Se eu ficar alimentando dentro de mim, tô mal, hein? Tô mal. O meu corpo vai falando, você tá mal mesmo. O meu cérebro ele vai baixando as enzimas, por exemplo, de adrenalina que iam deixar eu bem. Vai baixando. Por isso que a gente, quando eu mesmo, quando vou indicar alguém, olha, faça uma terapia, o que é a minha indicação? Vá para um psiquiatra. Por quê? Porque, dependendo do teu nível de doença emocional, você não tem como regular as enzimas do teu corpo que vão te ajudar na tua vida emocional, te ajudar a pensar, vamos dizer assim. Então você precisa, às vezes, tomar um remédio que seja um floral, por exemplo, mas tomar alguma coisa que me ajude no biológico, vamos dizer assim, na minha pele, no meu cérebro, a eu tratar a minha emoção e vice-versa. Então, por exemplo, tem gente que tem, sei lá, um déficit de algum tipo de enzima no corpo, ou as próprias mulheres na TPM, ou alguém está falando na tireoide. Ou seja, o cara está falando de tireoide, gente, altera a emoção da pessoa. Então, quando eu falo doença mental, é um todo. Não é que é só a minha emoção que está doente. Não, pode ter questões cerebrais aí. Pode ter falta de hormônio, sei lá. Né? Não, eu estou só com falta de hormônio. Não, pode ser que a tua linha de pensamento esteja muito errada. Você tem que fazer terapia, tem que tratar essa culpa aí. Senão você está bem de hormônio, por exemplo, mas a tua culpa te puxa para baixo. Aí você baixa o teu hormônio também. Então, as coisas elas são entrelaçadas. Por isso, por mais pesado que seja, eu prefiro tratar, olha, é uma doença mental pra gente levar a sério a brincadeira. Fulano é meio down, é meio deprê. Cara, cuidado com isso, porque pode ser realmente só uma questão de perfil, alguém um pouco mais fechadinho, quietinho, sei lá, mais discreto, uma pessoa mais introspectiva. Pode ser uma questão de personalidade, mas pode ser também alguma questão biológica que precisa ser analisada. Não, eu vou dizer por mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa para dentro, o Joás é down. Então eu sou reclamão por natureza e uma pessoa com tendência a ser depressivo, tem tendências depressivas. Então, quem me conhece em outro ambiente, talvez vocês que se relacionem comigo nunca vão falar, não, mas Joás não tem. Porque eu para fora estou mostrando uma coisa e para dentro é outra. Só que eu cresci sendo assim, então para mim era normal, tá tudo bem, não tá tudo bem. Depois que eu descobri que eu tenho falta mesmo. Então quando eu fui tomar sertralina, não é só para me ajudar com a minha ansiedade, é para regular uma questão biológica minha. E aí a terapia vem calhar as duas coisas. Percebe essa questão de equilíbrio, de administrar como volta toda hora? Gente, tá claro? Agora eu acabei de bagunçar de vez nesse ano. Tá claro, sim. Era só para retomar mesmo, porque a primeira impressão quando fala assim, dá uma coisa pesada. Tá bom. Sobre os demais aí, alguém quer comentar alguma coisa? Podemos ir para o texto bíblico?
Eu quero fazer uma pergunta. Fala, faça. Como que você não adoece mentalmente trabalhando em um ambiente extremamente hostil? Olha, é um milagre, Gleice. Cladair, desculpa. Eu tô olhando a Gleice tá embaixo, que foi o nome da outra. Cladair é um milagre. Ou seja, não tem como. Se você trabalhar no ambiente hostil, é por isso que a gente recebe um pouco mais de insalubridade, é por isso que algumas estruturas, vamos pensar assim, sociais e políticas, estão sendo alteradas por entender que, dois pontos, estando em um ambiente hostil, com insalubridade, com opressão emocional ou qualquer outra situação, a pessoa está doente. Tem gente que não expõe isso para fora. Vai estourar numa úlcera, numa dor de cabeça que não para nunca, numa dor no olho, o corpo fica mal, enfim. Ela está doente. Ela só não manifestou isso. Logo, dois pontos. Cladair, qualquer um de nós que tem um trabalho com um nível de estresse além do normal, precisa compensar em outras áreas. Então, Cladair, para mim, Joás, que sou pastor, por exemplo, um esporte não é opcional. Eu preciso de um ambiente que me gere melhor qualidade emocional e física. Eu preciso da endorfina quando eu pedalo. Eu não posso pedalar só 5 minutos. Porque pedalar 5 minutos não vai liberar em mim o que eu preciso biologicamente. Então, eu que tenho sim um trabalho que é pesado, meu corpo, eu chego em casa domingo, por exemplo, meu corpo está acabado. E não é só o físico, é o mental. Eu saio do culto domingo de noite muito desgastado. Depois de um dia de visitas, eu chego em casa muito cansado. Emocional, o corpo está de boa às vezes. Dia de semana normal, eu chego em casa, meu corpo está tranquilo. Eu posso jogar bola, inclusive, e preciso jogar bola. Mas a minha cabeça está acabada. É a hora que eu estresso muito em casa. A minha família já sabe. Assim, chegando um domingo à noite, gente, eu sempre peço, me deixa quieto agora. Eu não quero falar com ninguém, não dá. Minha cabeça, eu preciso parar um pouco. Então, assim, aí, Cladair, é o nosso conhecer e administrar. Ora, se eu fui sugado muito no meu trabalho, eu vou precisar elevar um pouco as minhas questões internas, físicas e emocionais para dar conta daquilo lá. O problema, Cladair, é que não nos ensinam isso. Pouco se fala sobre isso. E aí a gente fica aí se matando, né? Levando a vida e criticando, sendo criticado, ficando doente, adoecendo. Nós, professores, o número de professores doentes não é brincadeira, assim, é absurdo. Porque, além do trabalho desgastante, nós também temos poucas políticas de cuidado conosco, cuidado com a mente. Então, pessoas, até estava aqui uma conhecida, uma amiga que disse que assistia aula, eu não vou fuçar para ver se tá, né? Porque eu sei que o trabalho dela é extremamente complicado, o ambiente é complicado, tudo complicado. Então, essa pessoa, ou pessoas que estão num trabalho nesse nível, um médico, um enfermeiro, um policial, um bombeiro, gente, precisa fazer esse processo. Ela tá aí. Precisa fazer esse processo de cuidado. Então, o esporte não é brincadeira. Trabalhar a vida espiritual não é, se der, eu vou orar se der. Se você orar se der, você vai se arrebentar. Se a gente fizer um esporte se der, nós vamos se arrebentar. Se alimentar mal, Cladair, vai ficar mal. Alguém, é engraçado, alguém tem um trabalho muito desgastante, na hora do almoço, bate um prato de feijoada, meu amigo, à tarde vai se arrebentar. Porque o corpo vai jogar toda a energia dele para digerir aquele alimento. E o emocional, a mente está se esforçando para dar conta do trabalho. Não tem como fazer esse processo. Você vai arrebentar. Alguém mais? Senão vamos para o texto. Não vamos voltar mais nesse assunto, tá, gente? Isso aqui é a pauta da nossa aula. Então, se não der conta de digerir tudo isso aqui, a gente vai ter que aos poucos ir tratando, tá? Quer ir para o texto bíblico agora? Se você puder, abra aí, senão eu vou ler de cá e você ouve daí. Nós paramos semana passada, aqui no comecinho do 6, se eu não estou, desculpa, se eu não estou enganado. Filipenses 1, 6 agora.
Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Detalhe importante do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ele olha o ser humano como um ser em construção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não somos seres prontos, fechados. Parece que é a coisa mais óbvia do mundo, né? A gente ouve muita gente falando sobre isso, mas na prática, eu não me olho como alguém em construção. O nosso nível de exigência com a gente, por exemplo, é altíssimo. E aí fica uma pergunta para nós agora aqui, e quem puder e quiser responder, ótimo, senão vou achar um voluntário para responder. Qual é a nossa dificuldade de entender que estamos em processos? Ou seja, por que a gente tem dificuldade com o tropeço, com o fracasso, com a queda? Por que a gente não aceita as nossas faltas, às vezes, nossas falhas, não sermos tão constantes? Por quê? Quem me ajuda aí? Qual é a nossa dificuldade de nos olharmos como pessoas em processos ou em construção? Vamos lá. Quero ouvir vocês aí, de quem não falou ainda. Senão eu vou achar um voluntário. Vai começar a rodar nossa lista de gente aqui. Eu vou achar um voluntário ou uma voluntária aí. A Renata falou aqui porque é frustrante. O JM falou, acredito que os julgamentos ou medo de ser julgado por causa disso. Legal, duas coisas muito interessantes. Eu quero separar elas. A Renata falou, olha, porque é frustrante. É frustrante para quem? Se é frustrante, é porque nós estamos nos colocando numa perspectiva equivocada. O apóstolo Paulo não olha nem para ele como um cara pronto, como uma pessoa aqui em cima. Ele fala várias vezes, inclusive Filipenses, olha, não falo porque eu estou pronto, não falo porque eu já alcancei, prossigo para o alvo, eu estou aí na caminhada, maldito corpo de morte, quem que vai me livrar dessa droga de corpo? Então o Paulo está sempre se percebendo como alguém em construção. E mais, hein? Aí ele joga o Espírito Santo na pegada e fala, e o Espírito Santo que agindo em mim, através de mim ou a partir de mim, é que vai me dar condições, por exemplo, de ter os frutos do Espírito. Então Paulo, ele olha para ele e para nós com muita tranquilidade, imaginando, percebendo que nós somos seres em construção. Nós somos seres em desenvolvimento. Aquele que começou a obra em nós. O que Deus fez na minha vida, na sua vida, se você já é convertido, vamos dizer assim, que é a nossa linguagem mais conhecida, né? Ele não deixou a gente pronto. Tem um milagre que eu gosto muito, eu nem vou falar muito disso, porque eu gosto de pregar nele, aquele milagre do Jesus que cura o cara que está cego e o cara que chega no árvore. Não sei se vocês lembram dessa passagem, é muito engraçada. Porque Jesus faz o milagre, mas o milagre não fica pronto de uma vez. O cara ainda está enxergando a árvore, só depois que ele vai ter vamos dizer assim, uma forma mais completa. Então, olha, gente, cuidado com essas expectativas que colocamos sobre nós. Com esse nível de porte tão alto que a gente coloca como se eu, primeiro, tivesse que dar conta de tudo que acontece. Não, nós não vamos dar conta de tudo que acontece. Isso não é a questão da saúde emocional. A questão da saúde emocional é me administrar para equilibrar o interior com o exterior. Então, quando o exterior me exigir demais, alguém que tem saúde, ele vai voltar para dentro, trabalhar para tentar chegar. Se ele não chegar, fala, bom, então eu preciso trabalhar para eu alcançar isso. É verdade, Narda. A sociedade põe esse padrão de perfeição, a nossa família põe esse padrão de perfeição, a gente põe esse padrão de perfeição. Então, olha, primeira dica da aula aqui, né? Se eu pudesse falar, vamos parar a aula por aqui, eu ia dizer, cuidado com os padrões. Lembra do Coringa? O problema não é ter uma doença mental. O problema é que a sociedade quer que eu finja que não tenha.
Eu não estou falando aqui, gente, que a gente não vai se alterar no ambiente hostil. Não estou dizendo que você tem que ser equilibrado o tempo todo. Não, só estou dizendo que se alguém fala com você e você se altera, cara, para pensar, para analisar os porquês disso, porque você não está na sua sanidade mental ideal, você não está com saúde. Como é que você vai fazer para tentar reagir melhor às demandas da sua família, do seu trabalho e tudo mais? É só isso. Que todos nós estamos doentes, gente, isso aí, seja bem-vindo ao clube, é nóis. Agora, se você não fizer um trabalho na sua vida de buscar saúde, aí pegou. Tá bom? Alguém tinha falado de só voltar um pouquinho? A Esther falou que a gente quer ser perfeito, é isso. O JM falou dos julgamentos. Isso, acho que eu já acabei respondendo, né? Botei tudo junto. Então, assim, é isso. É interessante, gente, um detalhe. Deus não cobra de nós perfeição. Guarda isso no coraçãozinho de vocês. Deus não cobra de nós perfeição. O serem, ou sede santos, porque eu sou santo, não é um degrau que se alcança. É um estilo de vida, é uma ideologia, é um buscar, é um caminhar. A santidade de Cristo, a santidade de Jesus, não era um lugar estático, era um tipo de vida que ele tinha e propunha para os outros. O Jesus não era santo porque chegou em um lugar. Ele era santo porque ele se abstinha de se envolver em processos pecaminosos. Então, como é que eu posso ser santo? E trazendo para a minha aula, para não desviar muito. Você pode ser santo desde que, no filtrar dos envolvimentos, dos processos de alimentação interna e externa, na sua cabeça, na sua malícia, na sua fala, no seu ouvido, você vai minando os ambientes que possam gerar em você o pecado. Então, o ser santo eu estou em uma proposta de santidade, não é um lugar estático. Então, o Jesus nunca exigiu de Pedro que ele fosse perfeito. Exigiu de Pedro que ele prestasse atenção. Exigiu do Paulo que ele desse, aí é Paulo já, né? Desse mais vazão ao Espírito Santo, para que a partir da vazão do Espírito Santo, o Paulo pudesse ter, ou galgar melhores lugares. Inclusive, o Paulo vai falar muito do Espírito Santo no Gálatas 5, que está muito ligado à liberdade. Então, é livre para não ser refém das suas emoções, por exemplo, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Então, nós vamos chegar lá. A saúde espiritual é eu trazer o Espírito Santo para dentro e equilibrar ele dentro de mim para que eu consiga dar conta da minha vida. Talvez possa ser muita informação, gente. Desculpa, eu liguei a metralhadora aqui. Mas eu queria tratar essa ideia de, olha, aquele que começou a boa obra em nós, ou seja, ele começou a boa obra, tem um trabalho. Isso quer dizer duas coisas. Você não está pronto. Dois, se você não investir tempo em vida com Deus, vida na comunidade, oração e etc., você vai parar uma construção, porque não tem como Deus fazer uma coisa em você que você não deu espaço para que Ele faça. Então, a nossa vida emocional, espiritual, vida de oração, leitura bíblica, comunidade na igreja, EBD, não é opcional, gente. É o meio pelo qual Deus continua a nos construir. Se você faz isso de forma opcional, eu acho que você já está em maus lençóis, porque tem uma parte da sua vida significativa que não está sendo construída. Então tem gente que valorizou a vida profissional assim, alta, mas a vida espiritual está aqui embaixo. Está descompassado, está doente, vai dar ruim. Tudo bem até aqui? Tá. Voltamos para o texto. O texto então fala, aquele que começou a boa obra em vós vai completar até o dia que Cristo voltar. Então uma coisa muito legal da gente perceber, essa lógica que Paulo trata aqui sobre a questão da construção, que nós somos seres em construção, e a gente precisa se perceber e se entender assim. Versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim. Eu tenho vocês em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça
tanto em minha prisão, como em minha defesa, e como na confirmação das boas novas. E aqui Paulo chega numa situação muito legal da gente pensar e a gente analisar. Olha só, vocês têm participado comigo da graça. O Paulo, ele vê, gente, como um privilégio. Vou dizer de novo. Paulo vê como um privilégio alguém que passa por privação. Paulo vê como um privilégio alguém que passa por processo de sofrimento. Paulo vê como graça alguém que está na proclamação do Evangelho. Por que Paulo enxerga assim e o que isso tem a ver com o nosso tema da saúde mental, da saúde emocional? Tem uma coisa muito interessante. O grande problema da humanidade não é o sofrimento. Dizer de novo. O nosso grande problema não é com o sofrimento. É com o sofrimento que não tem sentido nenhum. Concorda? Então vou deixar vocês responderem se concordam ou não, não tem problema nenhum se não concordar. Mas isso faz muito sentido, inclusive no Paulo. Porque o Paulo está de boa com o sofrimento dele. Mas não é porque ele é masoquista, gente, é porque o sofrimento dele tinha um fim, tinha um propósito, tinha um sentido, era explicável. Dava para entender o porquê ele está sofrendo. Então, a grande questão da humanidade é o sofrimento sem propósito. Quando a gente tem processos de sofrimento sem propósito, isso faz muito mal para a gente. Quem gosta de livro, leiam Em Busca de Sentido, do Viktor Franklin. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, que eu acho que é mais fácil. Eu tô com medo de até escrever errado, mas eu acho que é assim, ó. Coloquei no comentário, tá? O Viktor Franklin, ele é um cara psicanalista que passou pelo processo do nazismo. Ok? E aí ele, claro, né, sofre muito, aquilo tudo, gente. Mas no final, ele começa, inclusive ele inaugura uma linha de psicologia, né? E aí, assim, qual que é a defesa dele? A defesa dele é que o problema é eu não ter motivo nenhum para sofrimento. O problema é eu não conseguir nem dar sentido, nem ver sentido nenhum. Então isso é muito significativo. Se a gente, é isso mesmo, Nardo, se a gente conseguir, em nosso sofrimento, em nossa privação, nos equilibrar, dar uma explicação, ver sentido, lidar melhor com o sentido dessa dor, dessa agonia, dessa privação, eu consigo fazer a curva. A gente não consegue fazer a curva de sentido porque não tem nada, é só um bater de dedinho na quina do sofá, que não tem sentido nenhum. E quando isso tem cunhos muito significativos de identidade, de vida, né? Quando é um sofrimento profundo, quando a gente perde alguém em um acidente, por exemplo. Cara, além da dor de perder alguém em um acidente de trânsito, né? Você ter a perda de uma pessoa repentinamente perto de você, já é uma dor cruel. Mais cruel que isso é você ver que não tem sentido nenhum. Isso, um dia a gente vai estudar Eclesiastes, Jó, as grandes discussões dos livros de sabedoria da Bíblia é exatamente isso, o sentido da vida e o sentido da dor na vida. Então, o Paulo está dentro da sua prisão, isso, Cristian. O Paulo viu sentido na sua prisão. Então, o Paulo está dentro da prisão e fala, que bom, vou ler de novo o texto, já vejo aí o que o Nardo e a Ana Lúcia escreveram. Aqui, ó. Ele fala assim, eu estou feliz com vocês. Eu tenho vocês no meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, gente. Ele usa o mesmo conceito de salvação, tá? A ideia de graça, somos salvos pela graça, é o mesmo conceito.
Eu tô feliz com vocês. Vocês têm participado comigo na graça, tanto na prisão como na defesa e na confirmação. Perceba que Paulo consegue olhar a graça na prisão, a graça na defesa e a graça na confirmação, no testemunho, né? Na pregação. Então, assim, se a gente conseguir desenvolver, vou lá pro slidezinho de novo, peraí que eu que mudei o slide que perdi. Se a gente conseguir desenvolver esse equilíbrio aqui, agora no emocional, do patrimônio interno com as exigências externas, gente, tá top. E como que eu faço esse equilíbrio? Eu preciso orar, buscar, entender. Eu preciso conseguir achar sentido no sofrimento. Problema. Tem muito sofrimento que não tem sentido nenhum. A violência humana não tem sentido nenhum. Por isso que nos adoece. Uma pessoa estuprar outra não tem sentido nenhum. É por isso que nos adoece. Uma sociedade corrupta não tem sentido nenhum. É um sofrimento gerado no outro que não tem sentido nenhum. O sentido é que faça sentido, tá, gente? Você pode falar, não, é para ganhar dinheiro. Não, não é isso que eu tô falando. É ter sentido. Não faz sentido nenhum. Então, por isso é um sofrimento que amarga a boca, faz mal pra gente. Então, olha só. De novo, eu vou falar de um conceito que eu tratei semana passada, desse pecado estrutural, né? É quando a estrutura social, toda a organização da nossa sociedade está feita de um jeito que nos adoece. Então, nossa sociedade é pecaminosa, porque em muitas instâncias sofremos dores que não têm sentido nenhum. É só fruto de pecado. Ou violência, ou qualquer outro que pecado também, claro, né? Assim, mas, cara, não tem sentido nenhum. Simplesmente assim. Então, é difícil pra gente, mas a gente precisa pensar nisso. E ora, se eu estou numa sociedade que me gera dor e doença, que não tem sentido nenhum, eu preciso da minha espiritualidade para dar conta disso, gente. De novo, a espiritualidade não é opcional para a saúde humana. Vamos lá. Tô dando uma lida nos comentários aqui, tá? Se alguém quiser falar, pode abrir aí. Eu só vou ler aqui se achar alguma coisa que eu preciso, eu mando bala. Pastor. Opa. Pastor, bom dia a todos. Novamente. Dia. Eu acho assim, Paulo, e trazendo para nós, eu acho que ele conseguiu assim, administrar o seu estado de dor, porque em meio a uma prisão, algemas, toda aquela situação de reclusão, né? Ele pôde encontrar assim, a sua liberdade e equilíbrio. E até mesmo ele se libertou desse momento, desse ambiente negativo, desse ambiente de estar fechado, né? E ele também pôde se abrir com Deus, pôde se abrir com a igreja, né, no caso de Filipos, porque com a igreja de Filipos ele encontrou um parceiro espiritual. Então, assim, a gente tem essas necessidades, nós temos que reconhecer que precisamos nos libertar desse passado de dor, e a gente precisa se abrir com Deus, né? Eu acho que mais pra frente, nos estudos do Filipenses 3, por exemplo, a gente vai ter exemplo dessa liberdade. E a gente tem que ter esse amigo espiritual. A gente tem um amigo espiritual cristão, mas também precisamos de um conselheiro espiritual, um pastor, um irmão para alcançarmos mesmo, tentar alcançar o melhor de nós, né? É isso. Ok. Você falou no tema da liberdade, aí eu lembrei de um filme que relata a história do Mandela. Eu não vou lembrar bem agora qual que é a abordagem que ele faz, mas lá pelas tantas no filme ele diz que ele faz um poema e ele diz que a
a prisão não conseguiu aprisionar a cabeça dele. Né? E ele pede que essas grades não aprisionem a minha imaginação. Porque o pior de estar preso é estar preso na cabeça, né? A cabeça está presa. Então, o pior das nossas dores, o pior das nossas doenças, o pior do nosso sofrimento é que a nossa cabeça está presa também. Quando eu sou refém daquilo. E aí, gente, é uma mistura, né, do tema de agora da saúde com a grande pegada da espiritualidade. É eu conseguir passar pelos problemas sem estar preso neles. Como que faz isso, gente? Essa dor. Velho. Como, né? Como que eu tô, sei lá, no leite de hospital, mas a minha cabeça, ela não adoeceu junto. O meu corpo está sentindo a dor, mas eu não me sinto preso a isso. Né? Eu não sou só isso, é isso que eu quero dizer. Nós não só somos o problema. Que aí é o que o Paulo consegue fazer dois processos de... E a gente já vai tentar caminhar aqui meio que no fim, só para não estourar muita hora, porque tem as crianças também, se não me perdoar, hoje eu atrasei, mas eu não posso atropelar a aula das crianças já, tá? Então, assim, fugiu minha raciocínio. Tá. Então, o que o Paulo percebia é que, estando preso, primeiro, tinha uma motivação, tinha um sentido, tinha um porquê, né? E isso era a missão de vida de Paulo. Então, nesse sentido, era até um pouco mais fácil, mas ele vai além, ele consegue converter aquela experiência para apontar outra saída, outro sentido em outras pessoas. E aí é verdade, aí ele tem a relação das pessoas, que mesmo que de fora, gritando da porta, da janela, tinham relação com ele, que é o que a gente tem muita dificuldade. E uma das coisas que eu acredito na igreja, e sou pastor de igreja, e aí mesmo que eu fosse, eu talvez não me desligaria da igreja, é porque a priori é o lugar de relação. E não é lugar de relação das pessoas perfeitas, é lugar de relação, está todo mundo buscando uma saúde, um melhor estado emocional, espiritual, relacional. Então, a igreja é um dos ambientes de relação para eu ter esses amigos espirituais, para eu ter esses ambientes de saúde, para eu ter essa formação espiritual e de saúde para encarar melhor a vida. Então, gente, é a grande pegada agora. A gente precisa pensar, desenvolver, alinhar nosso coração, nossa cabeça para isso. Aí, Renata, cadê? Renata perguntou aqui, mas e nós? Ana, Esther, Ruth, Renata e todos nós não somos em nada diferentes de Paulo. Se vocês quiserem um dia... Se vocês quiserem um dia, a gente pode fazer um estudo só de ver assim, as patologias de Paulo. Paulo tem um monte de patologia, gente. Paulo tem um monte de problemas. Um monte de problemas. Paulo era nervoso, o Paulo era estúpido, o Paulo deixou o Marcos andar com ele, o Paulo uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. O cara não era perfeito, era um cara como a gente. Inclusive muito sem paciência. Então, mas ele está nesse processo. Então, o bonito é ver que o Paulo, lá do começo do Atos, ele é um cara grosseiro, bruto, arrogante, difícil. Mas que aqui no Filipenses, não, que não é a última carta, mas uma das últimas cartas dele, que é Timóteo, por exemplo, já é um cara bem mais amoroso. Meu amado Timóteo. Ai, que bom, Marcos. Então, lá no começo ele mete o pau em Marcos, e Marcos andar com ele. Agora, o Marcos é assim, meu amigo, Marcos. Cara, o cara é um cara comum. Minha cachorra tá difícil aqui. Paulo era um cara comum, assim. Como a gente. E a gente não pode colocar nos personagens bíblicos essa beatificação. A gente não pode olhar para os personagens bíblicos como pessoas diferentes de nós, acima de nós. Porque nem o Cristo se colocou assim. Nem Jesus colocou assim. Agora, sim, existem caminhos para a gente ter esse aporte emocional de Paulo. E eu quero ler a carta dos Filipenses nos apontando esses caminhos. Alguns a gente já pode se ajudar hoje. Nós somos pessoas em processo. Ou seja, saúde mental, emocional é uma busca, é uma construção das estruturas internas com melhorias para dar conta dos ambientes externos que nós convivemos. Número 1.
Nessa busca, eu vou me alimentar espiritualmente, boas amizades, reorganizar minha cabeça, reorganizar minhas relações, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, para eu ter equilíbrio para caminhar. Eu não consigo, aí sim, Renata, vai no psiquiatra. Gente, psiquiatra não é médico de louco, pelo amor de Deus, tira esse negócio da cabeça. Por favor, tira, isso é um preconceito ralo, chulo. Por favor. Então, viu que não dá? Vai no psiquiatra. Gente, quem se come açúcar em demasiado tem grandes propensões a vários problemas emocionais, gente. Então, assim, não é uma coisa só. Às vezes sua alimentação é errada, ela te ajuda a acabar com você. Então, assim, se você dorme errado, se você não faz exercício, tem uma série de coisas. Cuida da sua vida e olha para você como alguém em construção, porque é a construção para dar sustento para você enfrentar a sua vida. E nessa construção, Deus está contigo. Se você chamar Deus para a relação. Por isso, de novo, vai buscar Deus para a relação, vai buscar Deus para enfrentar o que você tem que enfrentar, senão nós estamos com grandes problemas. Não são poucos problemas, é grandes problemas. 2, a gente precisa conseguir agora dar significado para a nossa existência. Quem falou de trabalho aí no começo, né? Tá. Imagina alguém que trabalha só por dinheiro. O que você trabalha? Dinheiro. Claro, todo mundo trabalha por dinheiro. Não, mas é só dinheiro. Eu não tenho vocação para isso. Eu odeio o que eu faço. Então, a pessoa odeia o que faz, não gosta do que faz só por dinheiro. E aí ainda está num ambiente hostil. Gente, lascou. Então, quando eu sofro, quando o meu trabalho é complicado, mas eu dou sentido para ele, eu tenho uma missão no que eu faço, aí não, gente, aí o negócio é diferente, né? Aí você abre um leque para você conseguir dar sentido e significado para o seu sofrimento. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, tá bom? Paro por aqui, recapitulando aqui para depois a gente lembrar, deixa eu só ver. Eu parei no 7, nem entrei no 8 ainda. Me lembra então que eu parei no 7. Relaxa que a gente não tem pressa de terminar a EBD, então a gente vai devagar, mas eu dou importância para a gente fechar os ciclos, a gente discutir, fechar o versículo, fechar o tema, para a gente poder ir para frente, tá bom? Paramos aqui na saúde mental, deixa eu ver. Aqui, ó, acho que dá para a gente deixar esse versículo aqui, ó, do slide. Paulo sugere uma saúde que participa da graça na necessidade e na fartura, tá bom? Vou parar por aqui, quero agradecer a presença, a parceria de vocês, me perdoem pelo atraso, eu vou trabalhar essa semana aí para domingo que vem eu conseguir gravar essa aula melhor, eu vou também tentar melhorar minha webcam aqui para a gente ter uma aulinha melhor, tá bom? Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Temos 3 minutos. Olha, pastor, assumo que realmente necessito um psiquiatra, porque a minha mente, ela trabalha muito, ela pensa muito, a minha mente é muito desconfiada e ela trabalha a todo instante. A minha mente não me deixa em paz, então eu creio que é mais ou menos desse caso. A minha mente está presa e ela fica presa em situações, em pessoas, em várias coisas. Então, assim, esse toque do psiquiatra, eu achava até que, realmente, psiquiatra, porque eu tive uma vida, eu tomei por muitos anos remédio, quando conheci a Cristo, fui liberta do remédio, e tinha uma luta muito grande para voltar a tomar, mas hoje eu creio que eu preciso tomar com um objetivo, para que eu possa permanecer firme no Evangelho. Porque muitas vezes as pregações, elas me tiram totalmente, confundem a minha mente. Porque quando eu estou escutando uma pregação, a minha mente começa a trabalhar, e aquilo que é para ser bênção, muitas vezes se torna outra coisa em minha vida. Então, a minha mente, ela precisa parar. Não sei se ela precisa desligar eu não digo, mas ela tem falta de hormônios.
ela tem falta de alguns hormônios que ela necessita. Então, assim, é muito interessante isso. E eu sempre relutei para ter que voltar a tomar remédios, porque para mim eu fui liberta e eu não necessitava mais. Então, hoje eu vejo que eu preciso. Porque a minha mente, ela não para. Ela é acelerada demais. Ela funciona 24 por 48. Se ela não funciona acordada, ela funciona. Eu estou dormindo e ela está funcionando. Então, é um ponto que realmente eu lutava contra, mas eu estou vendo que eu vou ter que parar de lutar. E eu vou ter que, para poder acalmar, eu vou ter que fazer isso. Renata, lembra do que eu falei, olha só. Nós não temos receitas tão prontas e tão fechadas. Então, assim, eu acho que tem psiquiatra, sim, mas tem que fazer uma terapia também. Tem que repensar a organização da sua vida. Então, assim, minha cabeça também é muito acelerada. Mas aí para eu resolver isso, primeiro, eu tive que me entender como é que eu funciono. Como é que o Joás é. Joás é assim, assado. Então, se eu sou assim, como é que eu vou lidar comigo para obter melhores resultados? Não no sentido de produtividade, mas eu quero ouvir uma mensagem e não quero sair mal dela, pelo amor de Deus. Então, eu tive que me conhecer, fazer esse processo. Então, às vezes, Renata, o remédio é importante, porque o remédio vai te dar condição de uma terapia. A terapia te ajuda, organiza a sua vida, às vezes vai para a nutrição. Ou seja, você vai começando a fechar. Eu gosto de pensar assim, nós somos seres integrais, holísticos. Então, não é uma coisa só. Eu vou tratando N coisas, vou fechando um ciclo que vai me dar uma potência melhor de vida. Tá bom? Então, que bom que você percebeu, isso é top. Agora você pode ir atrás só mais uma coisa só. Eu sou muito Pedro, eu já quero arrancar a orelha logo. Mas relaxa que... passar a faca e meter o... Não tem problema com isso, não. Você passar a faca, não passa, não. Você passar à vontade, tá tudo bem. Você só precisa realmente ir nessa caminhada de tratamento. Então, assim, vai melhorando, vai tratando. Às vezes, Renato, você não vai deixar de ter esse sentimento. Só que a maturidade, o tempo, a caminhada vai te ajudar a lidar com ele. Então, você vai aprender a lidar com ele. Daqui a pouco ele não vai ser tão forte, mas tão pesado mais dentro de você. Tá bom? O que mais? Gente, obrigado pelas gratidões aqui. A Esther postou o link do livro do Viktor Frankl. Cara, fantástico esse livro. Eu realmente incentivo vocês a lerem. Não vou dizer que é um livro assim, gostoso de ler. É uma história dele, ele começa contando a história e depois ele já vai fazendo apontamento. Então, assim, eu acho bem legal para você ler, acho que é uma experiência super legal, mas acaba às vezes sendo um livro técnico, né? Então, você viu que ficou difícil, dá uma passadinha lá, vai para frente que você vai conseguir entender a lógica. Se pegar a lógica do livro, nossa, já tá show de bola. O que mais? Agora já estouramos nosso tempo. Gente, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Domingo que vem estamos aí de novo. Me perdoem, vou melhorar. Não de tecnologia, olha que eu não me acho muito de tecnologia, mas eu tô no pau. Obrigado, Esther, aí pelas dicas com o celular. Semana que vem já vou entrar valendo isso aqui. Tá bom? Gente, grande abraço. Nos vemos hoje na igreja, 18 horas. Beleza? Quem não puder ir, claro, assistam lá pelo Facebook da Vila Sé. Falou? Grande abraço, até mais. Tchau.